Recentemente, uma cliente minha de coaching, ela comentou uma passagem, ela estava muito chateada porque ela tinha saído recentemente de um divórcio muito complicado, com um filho adolescente, e ela me disse o seguinte: um belo dia ela conheceu uma pessoa que ela pensou assim, puxa, era o que eu tinha pedido para Deus. Um fulano que era gentil, carinhoso, respeitoso, uma pessoa muito culta, uma pessoa muito charmosa, etc, etc. E eu, quando conheci esse fulano, eu disse, era a pessoa que eu precisava, depois desse trauma que eu vivi do meu divórcio. Muito bem, ok. Muita gente, quando conhece uma outra pessoa e se apaixona, pensa assim. Acontece que, na primeira semana, ele ligava 2, 3 vezes por dia. E você está bem? Aquela conversa de sempre, de princípio de namoro. Nós estamos falando de pessoas já com seus 40 e poucos anos. Na semana seguinte, na segunda semana desse início de relacionamento, as perguntas dele, sem que a minha cliente tivesse notado, percebido, só depois, passaram a ser não mais como você está, mas onde você está. Na terceira semana, as perguntas variavam entre onde você está e com quem você está, e quando você sair daí, onde você vai. Muito bem, aqui parece que está havendo uma mudança, mas uma pessoa que idealizou uma outra, que está saindo de uma situação muito ruim, idealizou uma outra, encontrou, normalmente não percebe, porque fica tomado pelo entusiasmo, pela paixão. Para encurtar a história, ela me disse que esse sujeito, com todas essas virtudes que ela viu no começo, ele rapidamente se tornou uma pessoa dominadora, impositiva e extremamente ciumenta. Um controlador que não aparentava logo no comecinho. E isso de uma forma muito rápida. Bom, essa é uma história muito comum, a gente ouve por aí com muitas pessoas, acontece com muitas pessoas. Você se entusiasma, você embarca num relacionamento e se surpreende, tem uma expectativa enorme e acaba tendo uma decepção maior ainda. A gente ouve essas coisas e fala assim, faz parte da vida. É uma coisa muito comum, uma coisa muito normal de acontecer. Mas o que acontece aqui? Acontece que nós, quando estamos entusiasmados, saindo de uma situação muito difícil, carentes, nós idealizamos uma saída. E sem que a gente saia de manhã cedo pensando, estou buscando essa saída, quero encontrá-la na rua, no meu trabalho, quero encontrá-la em algum lugar, subconscientemente nós estamos em busca dessa solução. E quando você encontra determinadas pessoas, é como se o seu subconsciente ficasse olhando todas como se fossem candidatos. E num dado momento ele emplaca e diz assim, puxa, isto aqui é algo que eu buscava. E comunica a você conscientemente. Eu fiz aqui um exagero, cometi aqui um exagero. Mas é mais ou menos assim, a gente pensa que não está buscando a solução em uma outra pessoa. Mas no fundo está. E acontecem essas coisas, porque você pega a imagem que você idealizou e projeta sobre a outra pessoa, e mesmo que ela dê sinais diferentes daquilo que você idealizou, você está tão focado naquilo que você idealizou, naquele seu sonho, que você não percebe a realidade. Tudo isso, embora seja muito comum acontecer, não precisaria acontecer se você percebesse como funciona o seu ego. Mas a gente nem percebe porque ele é um padrão. É tão natural dentro de nós quanto o ar que a gente respira. O que é isso tudo? É falta de autoconhecimento. E é por isso que a gente acaba repetindo as situações, sofrendo com as situações e não sabe por quê. Não sei por que toda relação que eu começo, ela não dá certo. Ela parece que eu atraio pessoas do mesmo tipo. Por que será que eu atraio pessoas do mesmo tipo? Por que será que todo emprego que eu vou tem um chefe que eu não me dou bem? Essas coisas que se repetem, na verdade, não são as coisas. É você que se repete. É a interpretação da realidade que o ego traz para dentro de você. Aquela minha amiga cresceu com a mãe dizendo: você precisa casar, constituir família, ter filhos,
Você vai ver como você vai ser feliz. Esse é o caminho. E ela não foi. Ela seguiu o caminho, ela aprendeu assim. Esse era o padrão. Ela aprendeu assim. Tanto é que quando houve o divórcio, ela foi atrás desse padrão novamente. Ela não se convenceu de que ela precisava entender melhor a si mesma, ver como é que estava funcionando o seu próprio ego, a sua própria personalidade. Perceber o que você está sentindo, o que você quer de fato. Será que você quer de fato uma outra pessoa para se apoiar nela? Te falta então o quê? Segurança interna. Você precisa de um outro para se segurar. Precisa estudar isso, precisa aprender isso. E se a gente aprender essas coisas sobre nós mesmos, nós começamos a tomar decisões melhores, quebramos os nossos padrões e as coisas que não são boas e que se repetem na sua vida passam a não se repetir. Muda o padrão. Ah, então uma pessoa pode mudar? Que nem outro dia uma pessoa me perguntou assim: é possível mudar a personalidade? Sem dúvida. O que não é possível é você que nunca soube jogar futebol passar a ter talento no futebol. Talento é uma coisa inata, não existe isso. Mas se você é uma pessoa insegura, posso me tornar seguro? Pode, sem dúvida.